O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6, a afabilidade e a doçura. Meus irmãos, segundo o Espírito Lázaro que assina essa mensagem, essas virtudes são duas formas de manifestação do amor ao próximo. Qual de nós não conhece, ou pelo menos já teve contato, com alguém que nos transmita uma sensação de tranquilidade, de harmonia, alguém com quem nos sintamos bem simplesmente por partilhar com ele um mesmo ambiente? É de se perguntar, então, o que aquela pessoa teria de especial. Seria ele um espírito muito evoluído que veio à Terra em missão e por isso não se abala com nada que lhe aconteça? Isso não é de todo impossível, mas esses missionários são raros em nosso planeta. Então, seria essa pessoa uma exceção, alguém que vivendo na Terra não tem nenhum problema, nem de saúde, nem financeiro, nem emocional? Seria um eleito de Deus? Essa hipótese naturalmente não existe, pois, como se diz popularmente, não estamos aqui a passeio. Encarnamos para nos desenvolvermos pelo enfrentamento dos problemas que constituem para nós provas para o futuro e expiações do passado. Há também pessoas que são relativamente calmas e bondosas quando desfrutam de uma situação mais ou menos confortável e privilegiada perante os demais homens. Mas, quando algo lhes contraria os interesses, logo se transformam em seres irados e cruéis. Tal é a realidade ainda de muitos de nós. Lázaro nos diz na mensagem que o mundo está cheio dessas pessoas que de bondade e polidez não tem mais que uma casca, um verniz social, produto da educação e por vezes mantido a duras penas simplesmente para que sua imagem de bonomia não seja maculada. Sendo assim, o que essas pessoas verdadeiramente calmas e bondosas têm de diferente do restante da humanidade? Se examinarmos suas vidas, podemos nos surpreender com a quantidade de infortúnios que elas atravessam, com quantas dores elas ocultam sob aquela fisionomia de serenidade e, a despeito dos problemas que enfrentem, seguem exalando paz, harmonia, confortando outros sofredores. Isso, meus irmãos, é fruto do amadurecimento espiritual. Essas pessoas não são santas, não são missionárias, são seres como nós, lutando por sua evolução, mas em quem a fé já frutificou. São pessoas que aprenderam a colocar suas expectativas na vida espiritual, que entendem que tudo na matéria é perecível e transitório e que somente os bens do espírito merecem a nossa atenção e por isso aceitam pacientemente todas as contrariedades que sabem ser corretivos para seus espíritos até então rebeldes, remédios que curarão suas almas do orgulho e do egoísmo, e por isso elas se dedicam a auxiliar seus semelhantes. E essa amorosidade que elas externam forma uma atmosfera agradável ao seu redor, e isso atrai para elas a afeição dos espíritos bondosos, que passam a auxiliá-la ainda mais, e é essa vibração de amor que muitas vezes nos atinge quando simplesmente olhamos ou ficamos na presença de uma dessas pessoas. Falando assim, podemos até pensar que essas pessoas sejam privilegiadas ou que tenham algo a mais do que nós. Mas não, qualquer um de nós pode seguir esse caminho. Qualquer um de nós pode seguir esse exemplo de resignação, de fé, de abnegação, de dedicação à caridade. Basta querermos. Não é preciso fazer grandes transformações para as quais talvez ainda não estejamos preparados. Mas todos podemos executar pequeninas boas ações, gestos simples de caridade. Não se trata de querer virar santo, mas podemos santificar cada uma de nossas ações, por mais corriqueira que seja, executando-a com amor e caridade, e a tudo aceitando e agradecendo com afabilidade e doçura, o que nos trará a paz íntima que também passaremos a irradiar. Vamos tentar? E agora vamos a uma mensagem de André Luiz, que está no Espírito Caridade, psicografado por Chico Xavier. Brandura. Insignificante é o pingo d'água, todavia, com o tempo, traça um caminho no corpo duro da pedra. Humilde é a semente, entretanto, germina com firmeza e produz a espiga que enriquece o celeiro. Frágil é a flor, contudo resiste à ventania, garantindo a colheita farta. Minúscula é a formiga, mas edifica à força de perseverança complicadas cidades subterrâneas. Submissa é a argila, no entanto, com o auxílio do oleiro, transforma-se em vaso precioso.
Branda é a veste física que um simples alfinete atravessa, todavia suporta vicissitudes incontáveis e sustenta o templo do espírito em aprendizado por dezenas de lustros repletos de necessidades e padecimentos morais. O verdadeiro progresso prescinde da violência. Tudo é serenidade e sequência na evolução. Aprendamos com a natureza e adotemos a brandura por diretriz de nossas realizações para a vida mais alta, mas não a brandura que se acomoda com a inércia, com a perturbação e com o mal, e sim aquela que se baseia na paciência construtiva, que trabalha incessantemente e persiste no melhor a fazer, ultrapassando os obstáculos que a ignorância lhe atira à estrada e superando os percalços da luta, a sustentar-se no serviço que não esmorece e na esperança fiel que confia, sem desânimo, na vitória final do bem. E em seguida, elevemos os pensamentos em uma prece. Querido Mestre Jesus, afabilidade e doçura são qualidades inerentes às almas elevadas que encontram na caridade e no amor ao próximo sua realização, sua alegria, a razão de sua existência. Nós, espíritos em evolução, ainda encontramos dificuldade para superarmos o egocentrismo que blinda nossos olhos espirituais, não nos deixando perceber a dor do outro, que muitas vezes podemos mitigar, mas nos mostramos frios e indiferentes, esquecendo os seus ensinamentos que sinceramente admiramos, mas que, se não os colocarmos em prática, serão qual uma lâmpada apagada, desperdiçando seu potencial luminoso. Ajude-nos, Mestre, a buscar um estado de pacificação interna que nos permita sermos afáveis e dóceis perante nossos irmãos e frente a qualquer adversidade. Que consigamos sufocar nossas reações imediatas, normalmente geradas por nossas imperfeições, antes que pratiquemos qualquer ato do qual venhamos a nos arrepender. Que busquemos, pelo autoconhecimento, pelo estudo de nossas imperfeições, formas de evitarmos situações em que venhamos novamente a falir e que você nos dê forças, Mestre, para que consigamos seguir seu exemplo. Que assim seja.